E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, então nessa aula a gente vai discutir um pouquinho sobre resistência e resistividade. Tá? Quando aplicamos a mesma diferença de potencial em dois materiais diferentes, como por exemplo cobre e vidro, vemos que a corrente elétrica que circula esses materiais são diferentes. Tá? E a característica do condutor, né, que indica essa diferença na corrente elétrica é chamada de resistência. Tá? E teve um físico e matemático, George Simon Ohm, que conseguiu mostrar que a razão entre a diferença de potencial aplicada e a corrente elétrica aplicada é a mesma em determinados materiais. Tá? E essa razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica é justamente essa característica do material que é chamada de resistência elétrica. E a unidade é volt por ampere, né? Unidade de corrente é ampere, unidade de diferença de potencial é o volt, e em homenagem ao ohm, né, foi dada essa unidade como sendo ohm e é representado pela letra grega ômega. Então, essa equação de resistência igual a V por I, isso aqui é chamado de primeira lei de Ohm, tá? Que a gente vai ver mais à frente ainda com mais detalhes. Então, dizemos que um condutor que obedece à lei de Ohm, quando o gráfico de V em função de I for uma reta, tá? Esses resistores que obedecem à lei de Ohm são chamados também de resistores ômicos, tá? Só que a gente vai ver que não são todos os resistores que obedecem a essa lei. Existem resistores que a resistência elétrica varia com a temperatura e outras características do material, tá? Então, a resistência elétrica ela depende de como a diferença de potencial foi aplicada no condutor. Veja essa figura aqui, ó. Então, nessa figura você tem um determinado material condutor e aplica uma diferença de potencial ao longo dele aqui. Nessa posição, perceba que mudou a posição do condutor, colocou ele em pezinho agora, e a diferença de potencial está aplicada do lado. Tá? Para cada situação mostrada ao lado, teremos uma resistência elétrica diferente. Então, aqui vai ter uma determinada resistência à passagem de corrente e aqui uma outra resistência à passagem de corrente. Mas o material é o mesmo. Tá? O que caracteriza esse mesmo material é chamado de resistividade, que é uma característica do material. Quando a gente calcula essa resistividade, a gente vai ter o mesmo valor tanto nessa situação quanto nessa. Então, a resistividade é uma grandeza que exprime uma característica do material condutor. Tá? Quando você pega lá, por exemplo, uma barra de cobre, tá? Vai depender da situação que você aplicar a diferença de potencial, ela vai ter maior resistência ou menor resistência à passagem de corrente. Tá? Isso é uma característica do material ali. Agora, para caracterizar, característica do material não, a característica do formato dele. Agora, para caracterizar a resistividade elétrica, essa resistividade ela tem a ver com o tipo de material, que no caso aí que a gente está citando, o cobre. Então, cada material tem uma determinada resistividade, uma determinada característica representada pela letra Rho, né? E a medida é ohm vezes metro. Então, a resistividade do material é representada pela letra Rho, né? E a condutividade, né, como vocês estão vendo aqui nesse slide, eu também tenho a condutividade sigma, e é o inverso da resistividade. Eu posso escrever aqui sigma, que é a condutividade, ou seja, quanto maior for a resistividade, menor vai ser a condutividade. Isso é meio que óbvio. Quanto menor for a resistividade do material, melhor ele vai ser para conduzir
eletricidade. O Rho também pode ser escrito como a razão entre o campo elétrico e a densidade de corrente. E as unidades é 1 sobre ômega, que é a resistência, vezes o metro, também chamado de Siemens. Tá? A resistividade é uma propriedade que depende da temperatura. Para alguns materiais, a resistividade aumenta com o aumento de temperatura. Um exemplo disso é o tungstênio, né? Para outros materiais, a resistividade diminui com o aumento da temperatura. Um exemplo é o silício puro. Tá? Mas, em geral, a resistividade permanece constante de uma larga faixa de temperatura. Nas questões que trabalharemos, não lidaremos com variações da resistividade. Ou seja, nossos problemas aqui vão tratar com resistividades constantes. Consideraremos que o material está dentro de uma faixa de temperaturas em que o valor da resistividade é único, ou seja, varia muito pouquinho, que a gente pode desprezar essa variação. Obviamente, se a resistividade depende da temperatura, então a resistência elétrica e a condutividade também vai depender da temperatura. Tá? Cálculo da resistência. Então, se você pegou a barra de cobre e coloca ela nessa posição e tem uma certa resistência elétrica, tá? Se coloca ela deitada e a corrente passando por aqui tem uma outra resistência elétrica, a gente tem que saber determinar essa diferença. Tá? Então, se nós conhecemos a resistividade de uma determinada substância, como o cobre, que vai ser a característica do material, por exemplo, seremos capazes de calcular a resistência de um condutor com um comprimento e diâmetro determinados, feitos daquela substância. Suponha, né, que A seja a área da seção reta de um condutor de comprimento L e que seja provocada uma diferença de potencial nas extremidades, conforme mostra a figura. O Ohm verificou o seguinte, que para um dado material, né, material qualquer, a resistência é igual à resistividade, a Rho, multiplicada pelo comprimento e inversamente proporcional à área. Então, veja só, vamos analisar essa equação. Ela quer dizer o seguinte, quanto maior for o comprimento do condutor, maior vai ser a resistência elétrica. E é inversamente proporcional à área. Ou seja, um fio grosso tem menor resistência à passagem de corrente elétrica. Tá? Por isso que é utilizado quando a gente quer fios que vão ser percorridos por correntes elétricas grandes, de altos fatores, a gente procura utilizar fios com dimensões maiores. Quanto mais espesso for a fiação, menor vai ser a resistência elétrica desse material. Por isso que é adequado, na hora que a gente vai construir uma residência, não usar fios muito finos, porque os fios finos terão resistências elétricas maiores e os riscos serão maiores também, porque quando a energia é dissipada pelo resistor, pela resistência elétrica, essa energia é dissipada na forma de calor. Você está transformando energia elétrica em calor. Tá? Então, pode acontecer de provocar um incêndio se você utilizar um fio muito fino, porque essa corrente elétrica vai ser transformada em calor devido à alta resistência elétrica e pode aquecer tanto até se tornar incandescente e pegar fogo. Então, a resistência pode ser escrito dessa forma. Vocês aprenderam lá no cursinho. Resistência é Rho L sobre A, né? Para decorar. Rho L sobre A. E aí não esquece mais a equação, né, da segunda lei de Ohm. Aqui alguns materiais, né, com a temperatura, dentro da temperatura da sala, né, alguns materiais com suas respectivas resistividades, o Rho aqui, né. Perceba que cobre, prata, ouro, alumínio, e aí vai alterando o valor das resistividades, são tabeladas, tá? Determinadas experimentalmente. E aqui a resistividade, o coeficiente de temperatura, da resistividade nessa coluna. Na próxima aula a gente resolve aí um exemplo de aplicação dessa expressão matemática, tá? Vejo vocês na próxima aula. Abraço.